Olá, amadas, graça e paz para todos vocês, né, que acompanham aí o canal e estão assistindo esse vídeo. O meu nome é Clícia, né, fui convidada pela irmã Solange, a SD de São Gonçalo, para estar trazendo uma breve capacitação para vocês, tá bom? Para as secretárias das sociedades em geral. E antes de me apresentar melhor, né, eu quero deixar para vocês o versículo 17 do Salmo 90, né, que é o moto da nossa sociedade. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma, sim, confirma a obra das nossas mãos. Né? E eu trago esse versículo porque ele fala, né, de consagração, ele fala de serviço também, né, de uma forma implícita. E quando nós somos chamadas a servir ao Senhor, né, seja no ministério, seja dentro dos grupos societários, né, nós precisamos fazer essa entrega ao Senhor das nossas vidas, né, de tudo aquilo que a gente usa como instrumento, como ferramenta para fazer a obra do nosso Deus. Então, que nós possamos sempre orar ao Senhor, né, pedindo, Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa a obra das nossas mãos, né, que tudo aquilo que eu tenho feito para a tua obra, pelo teu reino, possa prosperar, que seja bênção para que a vida de outras pessoas também sejam abençoadas. Amém? Me apresentando um pouquinho mais, né? Eu atualmente sou tesoureira da Federação Metodista de Mulheres da 7ª Região. Tenho aproximadamente aí uns 15 a 16 anos, né, de metodista, de convertido também, porque eu me converti na igreja metodista. E em todo esse tempo eu sempre estive servindo ao Senhor, né, em algum ministério, no grupo societário, né, sempre estive fazendo a obra do Senhor. Na minha igreja local, eu fui por 9 anos secretária de atas, também fui na minha sociedade presidente, né, das mulheres por 4 biênios, né, não consecutivos, mas no total foram 4 biênios. Atuei também por mais de 10 anos, né, na equipe de liturgia, e também já fui professora de escola dominical de crianças e também de adolescentes. Na Federação de Mulheres, né, eu comecei como auxiliar da SD, quando Campos e Macaé ainda eram apenas um distrito. Fiquei pouco tempo porque logo veio a divisão, né, da região em 1ª e 7ª, e aí eu fui eleita secretária correspondente também por 2 biênios consecutivos. Né? E foi um trabalho desafiador, né? Foi um trabalho para o qual eu tive receio, né, de assumir. A gente sempre acha, né, que nós não temos condições, que nós não somos capacitadas, que nós não vamos saber fazer o trabalho e que é muita responsabilidade. Né? E foi diante de um contexto, né, desse tipo, né, eu trabalho fora, sou dona de casa também, mãe, né, fazia faculdade ainda na época, e com todos os compromissos que eu tinha, quando eu fui convidada, né, ou melhor, quando me perguntaram se eu gostaria de aceitar um cargo na federação, no primeiro momento eu falei, não tenho condições nenhuma, não tenho tempo, não tenho disponibilidade, né, não posso assumir esse compromisso. Porque a gente, né, que gosta de trabalhar na obra, a gente quer fazer as coisas da melhor maneira possível. E eu achei que naquele momento eu não daria conta de fazer as coisas da melhor forma possível. E eu não queria fazer de qualquer jeito,
né? A própria palavra diz: maldito aquele que fizer relaxadamente a obra do Senhor, né? Está lá em Jeremias ou Lamentações, né? Não me lembro bem, mas então eu não queria fazer as coisas de qualquer maneira, né? Eu queria, se fosse para fazer, eu queria me dedicar. Mas os planos do Senhor nem sempre, né? Eles são iguais aos nossos. E aí eu acabei sendo eleita e foi um trabalho no qual eu me realizei, né? Foi maravilhoso, tem sido maravilhoso servir ao Senhor na federação, como foi maravilhoso servir ao Senhor na minha sociedade e em todos os cargos pelos quais eu passei, né? E eu não consigo me imaginar dentro da igreja, dentro do reino, eu não consigo me imaginar distante de um ministério, de um grupo societário, porque nós que somos servos do Senhor, nós precisamos servi-lo de alguma forma, né, no seu reino, na sua obra. Nós precisamos ser úteis ao Senhor, né? Então, eu preciso, né, estar sempre trabalhando na obra, de uma forma ou de outra, né? Às vezes, a nossa situação, nosso contexto nos impede de assumir muitos cargos, né? A gente sabe que às vezes não dá para estar em 3, 4, 5 ministérios, mas é muito importante que todas nós, né, mulheres, homens, jovens, outros também, possamos estar sempre trabalhando na obra do Senhor, né? E também quero lembrar, né, que todas nós temos algo a oferecer, né? Todas nós temos um dom, temos um talento que foi dado por Deus e nós precisamos colocá-lo à disposição do Senhor, né? Que a gente possa usar menos desculpas, né? Sou muito ocupada, não tenho tempo, não sei falar, né? Como Moisés falou quando foi chamado, né, para ser o porta-voz do povo de Deus. Então, que a gente possa parar de usar desculpas, né, e entrarmos mais na dependência do Senhor, pedindo a Ele a direção. Senhor, aonde queres que eu esteja? O que queres que eu faça? Aonde o Senhor quer me colocar? Né? E se por algum motivo o trabalho, né, não está sendo muito frutífero, que a gente possa, né, também colocar diante de Deus: Senhor, já foi melhor, já consegui fazer melhor, por que não está dando mais resultado, por que não está dando certo? Será que é momento de trocar? Será que é o momento de eu sair daqui e ir para um outro ministério, para uma outra área? Mas é importante que nós estejamos sempre trabalhando para o Senhor. E falando aqui então um pouco, né, da nossa capacitação, como eu mencionei, né, inicialmente, a capacitação para a qual Solange me convidou era uma capacitação para secretárias. E nós já fizemos, né, uma capacitação presencial na Igreja Central de Campos, se eu não me engano, há uns 6, 7 anos, né? Tivemos um número expressivo de pessoas, né? Na ocasião eu ministrei a capacitação para as secretárias, né? Tínhamos um grupo bom, mas sabemos também que muitas secretárias, né, que hoje estão nas sociedades, elas assumiram depois desse tempo. Então, elas ainda não passaram por essa capacitação. E eu tenho aqui a apostila, né, em minhas mãos, não tem como compartilhar com vocês, mas a SD de vocês tem esse material, né, à disposição delas. Então, se vocês precisarem, é só falar com a SD que ela vai estar repassando para vocês, tá bom? Primeiro, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, do perfil da secretária, né? Qual é o perfil de uma secretária? Ela precisa ser uma pessoa organizada, né?
A gente trabalha com papéis, a gente trabalha com arquivos, a gente trabalha com catálogos, a gente trabalha com agenda. Então, a secretária ela precisa ser uma pessoa, né, organizada. Eu, por exemplo, eu tenho um pendrive onde ele é todo cheio de pastas, né, pastas e subpastas. E no meio de tanto arquivo, tanta pasta, eu me encontro facilmente. Por quê? Né? Eu separo uma pasta da federação, uma pasta para assuntos pessoais, uma pasta para trabalho, uma pasta para a vida acadêmica. E dentro dessas pastas vem as subpastas, né? A federação, eu tinha lá a pasta de 2016, que foi quando eu assumi. E dentro dessa pasta de subpasta, né, de 2016, tinha outras subpastas. Isso facilita não só o nosso próprio trabalho, como também se a gente precisar entregar esse material para outra pessoa, né, aquela secretária que vai nos suceder, ou né, diante da impossibilidade, às vezes, da gente atuar por um motivo de enfermidade, né, um outro tipo de afastamento, qualquer pessoa que precisar manusear esse material, ele vai se achar facilmente ali, quando nós somos organizadas. Uma outra coisa, né, uma outra característica, né, do perfil da secretária é que ela precisa se identificar com leitura e escrita. Né? A secretária, tanto a correspondente, né, dentro da federação, como também a de atas, essa aqui a gente está mais voltada para a secretária de sociedade, que trabalha mais com atas. Então, a gente trabalha muito com a leitura escrita. A ata exige muito isso da gente. E os outros trabalhos também. Então, a gente precisa ter essa identificação. Fica difícil, né, você ser uma secretária se você não gosta de ler, não gosta de escrever, tá? E uma outra coisa é ter capacidade de interpretação e síntese de ideias. Talvez isso seja o mais difícil do trabalho da secretária, né? Porque quando a gente está lá numa reunião, há várias ideias, há várias coisas sendo discutidas, e aí a gente precisa saber organizar todas aquelas informações que estão sendo trabalhadas dentro da reunião. Né? O que é importante? O que não precisa ser relatado? Tem pessoas, né, que para chegar a um ponto principal, ela dá várias voltas, e aí a gente não tem como relatar essas voltas e mais voltas na nossa ata. Então é onde a gente precisa ter um poder de síntese, né, de resumir aquilo ali, extrair o que realmente é importante de todo aquele debate, daquela informação, daquela colocação que uma irmã fez, para somente isso entrar na nossa ata, tá? Então, é a capacidade de interpretação e a síntese de ideia. Se a secretária não tiver esse perfil, se a pessoa não tiver esse perfil, ela não pode ser secretária? É claro que ela pode. Né? Ela vai poder, se o Senhor a chamou, o Senhor vai capacitá-la, mesmo que aos nossos olhos ela não tenha esse perfil. Agora, ela precisa buscar melhorar as suas deficiências, como em qualquer cargo, né, qualquer função que a gente exerce na nossa vida, seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho secular, seja dentro dos ministérios da igreja, qualquer coisa, né, qualquer ocupação que nós temos, a gente, naquilo que não está se saindo muito bem, naquilo que a gente tem dificuldades, a gente vai precisar se esforçar para nos aperfeiçoarmos, para fazermos melhor, né? E aí envolve, né, as capacitações, né? Envolve também o buscar
conhecimento através de uma leitura, né, de uma apostila, de um livro que fala a respeito daquele assunto, trocar ideias, né, com pessoas que já exerceram aquele cargo, né, pedindo ajuda também. Como que eu posso melhorar? Me ajuda nisso aqui. Como que eu posso fazer melhor? Eu tenho dificuldade nisso. Você me dá uma dica para eu melhorar? Né? Às vezes a experiência de quem já passou por aquele mesmo cargo, né, e que às vezes exerceu muito bem, é muito importante, né? Então, qualquer pessoa pode ser uma secretária, tá? Mesmo que inicialmente não tenha esse perfil. Porque, como eu falei, se Deus chamou, Ele vai capacitar. Mas nós também não podemos, né, ficar com nossos braços cruzados e falar, se Deus chamou, Ele vai me dar um jeito de fazer, do jeito que eu fizer vai estar bom. Também não dá para ser dessa forma. Então, a gente precisa estar sempre buscando capacitações para aperfeiçoar o nosso trabalho, seja ele dentro da igreja, seja ele fora da igreja, seja da sociedade ou seja em qualquer outro ministério. As competências da secretária são muitas, né? Aqui eu listei, nessa apostila que nós temos, tem algumas listadas. Anotar as informações importantes nas reuniões para que se conste na atas, né? Aquilo que eu falei anteriormente sobre a capacidade de interpretação e síntese. Elaborar a ata. Talvez dentro das nossas sociedades, a elaboração de atas seja o item principal. Aliás, não é nem que seja o principal, mas é aquilo que toda sociedade vai ter. Seja ela uma sociedade de 10 sócios, seja ela uma sociedade de 100 sócios. A ata está presente em todas as sociedades e ela se faz presente em todas as reuniões. Então, elaboração de atas não tem como nenhuma secretária fugir dessa responsabilidade, né? Cuidar da correspondência da sociedade, né? Cartões a serem enviados, convites a outras sociedades ou mesmo à igreja. Isso é muito importante também, tá? Eu teve uma época, eu ainda não era, né, a SD, mas eu fui encarregada, né, de deixar um documento, na época até sobre um congresso que a gente teve, ainda quando éramos primeira região, e eu fiquei responsável de deixar esse material, cartaz, folder, numa determinada igreja. E como a igreja era de difícil acesso para mim, eu entreguei na mão de uma irmã. E algum tempo depois, o pastor da igreja, né, que era um pastor, inclusive, que apoia muito as sociedades, ele gosta muito de trabalhar com sociedades, ele foi perguntar para a SD, né, que ele não tomou, perguntar não, foi questionar, que ele não tomou conhecimento do congresso, que as coisas estavam acontecendo no distrito e a sociedade dele não estava sendo informada. Bom, eu tinha consciência que eu tinha entregado na mão de alguém, essa certeza eu tinha. O que foi feito na sociedade com essa documentação, infelizmente, né, eu não sei. Então, isso, muitas vezes, o que acontece? A documentação chega, né, é entregue, às vezes por correio, vai colocar na caixa de correio da igreja, diretamente na mão de uma pessoa, e às vezes a secretária só comunica ali, ou a presidente, né, às vezes a secretária passa para a presidente, e ela às vezes faz um breve comunicado ali na reunião e deixa para lá, às vezes, né, deixa o papel de canto, convite, né, o folder. E isso não pode acontecer, né? A secretária, ela precisa ter o cuidado de ter um arquivo, uma pasta, né, para estar guardando toda a documentação que chega, seja um ofício, né, direcionado à sociedade, seja um convite, seja um cartaz de uma programação da federação ou mesmo de outra sociedade, né? Então, ela precisa guardar isso. É importante que, primeiro, seja divulgado, óbvio, né, na sociedade.
Se tiver um mural lá na sua igreja, onde você possa fixar esse material, ótimo, melhor ainda. Mas não fixe lá no mural o documento original. Por quê? Às vezes, bate um vento, joga aquele papel no chão e às vezes quem vai varrer a igreja, vai limpar, não dá atenção o que é aquilo ali, né? Ou às vezes criança, no momento de culto, pega, rasga, joga fora. Então, você vai fixar no mural, mas é importante também que você tenha o original guardado numa pasta, até para futuras consultas, né? Se precisar lembrar da data de um evento, local, pregador, enfim. Então, a secretária ela precisa ter esse cuidado de cuidar da correspondência, como também a correspondência que sai da sociedade, né? A sociedade está convidando outras sociedades para participar de um evento, de um encontro, de uma tarde com Cristo, né? De um chá da tarde. Então, saiu esse convite, tenha isso também arquivado numa pasta, né? Também a competência da sociedade, da secretária, manter em dia as ligações pertinentes à sociedade. Essas ligações, né, é aquela sócia que está ausente, é aquela visitante que está ausente, é aquela sócia benemérita, né, que já não pode mais estar na sociedade. De vez em quando, né, às vezes tem um grupo que vai lá visitá-la, mas independente, né, de ter um grupo visitando ou não, de vez em quando a secretária pode fazer uma ligação para aquela irmã, né, em dias especiais, Dia das Mães, Natal, aniversário daquela irmã. Isso também é muito importante. Manter o registro de rol das sociedades atualizado sempre, assim como um arquivo ou agenda de endereço, telefone, e-mail e data de aniversário de cada sócio, né? Isso também é importante, esse rol de atualização, né? E a gente às vezes vê que algumas sociedades têm essa dificuldade, né? Não atualiza, as sócias vão entrando, vão sendo recebidas, e daí a pouco, quando vai pegar o rol para olhar, tá faltando lá o nome de fulano, de Beltrano, de Ciclano, tá faltando muita gente. Essa atualização tem que ser feita frequentemente. Entrou alguém, né? Foi recebido uma nova sócia, vai lá no final, né, do mês, se a sua reunião é no início do mês, no meado do mês, no final do mês vai lá, atualiza, né? Não deixa acumular 2, 3, 4, 5 meses, não, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? E às vezes algumas informações acabam se perdendo. Uma outra competência da secretária: enviar notícias interessantes da sociedade para a revista Voz Missionária ou página da Federação do Facebook. Você é secretária? Você sabe que a nossa federação ela tem uma página do Facebook? Essa página ela está aberta a todos vocês, né, a todas as sociedades, para divulgar o trabalho que vocês realizam. Lembrando que a página da federação é para divulgar trabalhos das sociedades, não é trabalho da igreja, não é o trabalho de outros ministérios. Então, se a sua sociedade organizou um encontro, né, pelo Dia Internacional da Mulher, vai lá, manda para a gente, né, foto, faz um breve relato sobre aquele evento para a gente estar publicando na nossa página. Envia também para a nossa revista Voz Missionária, né, a nossa revista, que é a Revista da Mulher Metodista, né, que é um material que toda sócia precisa ter, as secretárias e toda a diretoria precisa, né, ser assinante desse material, porque isso aqui é ferramenta nossa de trabalho, né? O lema aqui da nossa revista é informação conduz inspiração. Ela nos informa e ela também nos inspira. Então, nós precisamos ter esse material sempre também conosco.
E aí, se você é assinante, você já deve ter percebido que tem a sessão Aconteceu aqui na revista Voz, onde é sempre divulgado, né, os eventos de sociedades do Brasil todo. Por que isso é importante? Primeiro, valoriza a sua sociedade. Né? As mulheres lá que trabalharam, né? Aquelas que palestraram, aquelas que se esmeraram em fazer um trabalho tão bonito lá na sua sociedade, quando elas abrem a revista e elas se deparam lá, né, com um relato do trabalho com elas estiverem envolvidas e participando, elas se sentem valorizadas, elas se sentem empolgadas. Tá? E o segundo ponto é que através daquilo que você divulga da sua sociedade, você inspira outras sociedades a fazer também. Né? Quantas vezes lá na minha sociedade mesmo, né, eu folheando a revista, deparava, né, com um evento organizado numa outra igreja, e aí eu falava, opa, que legal, vamos fazer algo parecido aqui na nossa sociedade? Então, inspira, nós estamos ajudando, né, outras sociedades dessa forma. Então, não deixe de mandar, tá, os eventos, né, da sua sociedade. Isso é uma tarefa da secretária. Não que outras pessoas não possam enviar, tá? Mas é sua responsabilidade, secretária, estar fazendo isso. Tá? E a mesma coisa na página da federação. E outras tarefas, né, outras competências da secretária, são outras tarefas que for solicitada pela presidente, né, como, por exemplo, fazer uma pesquisa de preço, compra e aquisição de algum material, providenciar material para reunião, xerox, né, e outras coisas mais, tá bom? Nós também temos, né, no artigo, aqui no nosso estatuto, nós também temos um artigo que fala sobre as competências da secretária, tá bom? Mas sobre o estatuto a gente vai falar num outro momento, num outro vídeo. Para encerrar aqui o vídeo de hoje, né, porque a capacitação é extensa, não dá para a gente tratar tudo dentro de um vídeo só. Mas para encerrarmos aqui o vídeo de hoje, eu vou falar brevemente do material da secretária e no próximo vídeo a gente volta a detalhar sobre eles, tá? O material da secretária obrigatório é o livro de atas e o livro de rol. Toda secretária precisa ter esse material em mãos, que não é, na verdade, o material dela, da sociedade, mas fica sob a responsabilidade dela. É sugerido que a secretária tenha uma gramática ou uma mini gramática e também um dicionário. A gente vai entrar em detalhes sobre isso no próximo. E também, né, é bom que toda secretária ela tenha os cânones, seja, né, impresso, físico, ou seja mesmo o download, que pode ser feito pelo site da igreja. O regulamento da sociedade, o famoso livrinho de capa vermelha, toda secretária precisa ter também esse material, né? E o Estatuto da Federação, que também, né, nós não temos ele físico, mas as SDs elas têm esse material em mãos e elas podem estar passando para as presidentes, já deve ter passado, né, mas se alguém ainda não tiver, pode estar solicitando a sua SD esse material do Estatuto, que toda secretária também precisa ter. Amados, o tempo está terminando, tá bom? E no próximo vídeo a gente volta a falar um pouquinho dessas coisas, detalhando um pouco mais esse material da secretária e outras coisas, né? Que se você tiver qualquer dúvida, né, pode estar deixando aí nos comentários, que a gente tenta responder também no próximo momento, ok? Que Deus abençoe, que o seu trabalho seja frutífero na obra do Senhor e que Deus possa estar te conduzindo
né, em todos os momentos aí da sua caminhada, desse trabalho. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz.